Então, pessoal, boa noite. Sejam aí todos bem-vindos, né, à nossa web de Fundamentos de Eletricidade, né, ao C2 de Fundamentos de Eletricidade. Estou retornando aí de férias, né, tive 2 semanas aí, 15 dias de férias, então estou retomando aí com vocês a essa atividade, né. Então, compartilhei minha tela aqui já com vocês, só para falar a respeito do cronograma, né, cronograma de atividades aí que a gente está atualizando com vocês, certo? Então, vocês já perguntaram, né, com relação às datas, né, de entrega das atividades. Então, essa data dia 22/8 aqui, ó, ela vai ser prorrogada, né? Então, vai ser prorrogada por mais 2 semanas. Então, ao invés de ser no dia 22 desse mês, vocês vão ter até o dia 5 para poder fazer, né? Só que assim, para poder entregar. Só que fiquem atentos, porque assim, as atividades são bem extensas, né? São 3 atividades aqui, né? Então, hoje, inclusive, eu vou orientar vocês, né? Começar a orientar vocês com relação a essa primeira atividade aqui e, e a gente vai desenvolvendo, certo? Então, essa é uma web de reposição, né? Porque as aulas de vocês geralmente acontecem nas segundas-feiras, né? Então, a web do dia 18, né, tá disponível aqui para vocês, né? Já aconteceu no dia 18. A web do dia 25, ela acabou acontecendo no dia 27. Foi quando eu já estava de férias, né? Então veio um outro professor para poder me substituir aí. E aí ele fez essa web com vocês no dia 27, certo? A web do dia 1º, eu ainda estava de férias também, né? Eu retornei ontem, dia 3. Então por isso que a gente está fazendo essa web de reposição hoje, referente ao dia 1º de agosto, certo? E aí a gente tem mais 3 webs. Só que além dessas 3 webs, vai acrescentar mais 2, né? Então a gente vai ter aqui, ó, a do dia 8, da próxima segunda-feira, que vai acontecer normalmente. A do dia 15 vai acontecer normalmente, do dia 22 também. E aí vai acrescentar dia 29 e dia 5. Vai acrescentar mais 2 webs aqui, ó, para a gente poder alinhar com vocês a questão das atividades, certo? Então, esse cronograma de atividades aqui, ó, a gente está ajeitando ele para poder atender vocês aí, tranquilo? Pode ficar tranquilo que vocês não vão ser prejudicados aí nesse processo de transição que teve, certo? Então, inicialmente, o que eu peço vocês? Que façam aqui, ó, o registro da presença, né? Não sei se vocês já estão acostumados, se vocês já sabem fazer. Então, basta vocês clicarem aqui, ó, em lista de presença, que vai estar disponível aqui o dia de hoje, né? Dia de hoje aqui, ó, vai ter o nome de vocês, né? Então, aqui, ó, por exemplo, quem já registrou frequência aqui hoje foi o Gustavo, o Jonas, tem mais, deixa eu ver se tem aqui na página 2, e o Wilson, né? Esses três alunos já fizeram registro de frequência. Mas para quem não registrou ainda, eu peço aí que faça esse registro para a gente poder, para poder acompanhar vocês melhor, né? Porque o registro de frequência no curso de vocês, ele é obrigatório, né? Então, é através desse registro que vocês têm a pontuação complementar dessas atividades aqui, certo? Ah, professor, eu não consegui registrar presença. Como é que eu faço? Quando você fazer a entrega das atividades, né, dessas 3 atividades aqui, ó, dessa unidade curricular, automaticamente a sua presença vai ser registrada, certo? Então, fiquem atentos tanto à lista de presença quanto às datas das entregas das atividades, certo? Aí você deve estar pensando, ah, professor, aqui está aqui, ó, dia 4 de agosto é o término da entrega da primeira atividade, né? Como eu comentei com vocês, esses prazos aqui, ó, vão ser todos prorrogados, justamente pela questão da, da falta de aulas que vocês tiveram, certo? Então, aqui do dia 4, vocês vão ter também até o dia 5, né? As 3 atividades aqui, ó, eu vou colocar todas na mesma data, todas até o dia 5/9, para vocês fazerem a entrega, certo? Mas assim, o que eu oriento vocês? Não deixar para a última hora, certo? Hoje eu vou começar a fazer as atividades aqui com vocês, né, para poder vocês pegarem o ritmo aí de como que vocês usam a plataforma para a resolução das atividades, certo? E aí a gente vai dando andamento no curso, certo? Com relação à plataforma, ao cronograma, ao conteúdo em si, né? A gente já teve aqui, ó, uma web de introdução, né, do conteúdo.
Aqui também tem o conteúdo do curso, né, disponível, tem os 2 volumes dos livros didáticos, tem aqui também essa plataforma que é o SCORM, que a gente chama, né, que tem todo o conteúdo também, né, que a gente vai utilizar hoje. Então, com relação a isso, vocês têm alguma consideração, alguma dúvida? Eu posso dar continuidade aqui para poder explicar a resolução das situações de aprendizagem, das atividades? Professor, Oi, pode falar. dá só uma olhadinha, ver se meu nome tá aí, porque a internet que caiu. Você é o Wilson. Wilson, está registrado aqui sim, sua presença. Tá, Mostrar aqui para você, ó. Dia 4, na página 2. Tá aqui, sua presença está registrada. tá bom. Obrigado. Beleza? Alguém tem alguma consideração? Podemos dar continuidade aqui? Falar das atividades que vocês precisam entregar? Posso? Só ficou um negócio aí. Você disse que a de hoje, no caso, terminaria hoje. Ela foi prorrogada até amanhã, dia 5? Não, vai ser prorrogado até o dia 5 de setembro. É porque, então, assim, aqueles prazos para cada uma não tem, né? Vai ser todas até o final, né? isso, todas a gente vai prorrogar até o dia 5 de setembro, né? Porque quando você terminar uma, você vai começar outra, né? Então a gente vai deixar todas com o término aqui, ó, todas para o dia 5 de setembro, que aí vocês conseguem desenvolver elas com mais tranquilidade, certo? Porque assim, é bastante conteúdo. Vou abrir aqui as atividades com vocês, então vocês vão ver aí que vocês vão demandar um tempo para poder fazer, certo? Então não deixem para a última hora, né? Eu recomendo que vocês comecem a fazer o quanto antes, porque as dúvidas vão começar a aparecer quando vocês começarem a fazer as atividades, certo? Então a web de hoje, ela é exclusivamente para a gente começar a resolver e mostrar o caminho para vocês fazerem a resolução dessas atividades. Tranquilo? Podemos dar continuidade aqui? Sim, tranquilo. Beleza. Sim. Então, pessoal, vocês têm que ficar atentos, principalmente, a três abas aqui, ó, no AVA, né? Que é essa aba de conteúdo, onde vai estar o conteúdo do curso, né? Como o próprio nome está dito aqui, né? Então, que vocês têm 3 links. Tem esse primeiro aqui, ó, que é uma plataforma, abrir ela aqui em outra página, ó, é basicamente o livro didático de vocês que está aqui, só que a gente tem aqui algumas animações, né? Alguns vídeos. O conteúdo é um pouco diferente da apostila, né? Porque aqui, por exemplo, vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Aqui a gente tem vídeo, né? Na apostila não tem como ter vídeo, né? Então, esse conteúdo está aqui, ó, nessa primeira caixinha, conteúdo do curso, certo? Nas outras duas, vou abrir aqui com vocês também, vocês encontram as apostilas, são os livros didáticos, né? Então, aqui, ó, vocês têm 2 apostilas. Então, é bastante conteúdo aí que vocês precisam estudar, né? Fazer a leitura e fazer os estudos. Né? Então, tem esse primeiro volume e tem esse segundo volume aqui, ó. Deixa eu abrir aqui com vocês. Aqui tá com problema para exibir, mas provavelmente para vocês aí vai dar certo. A internet aqui tá um pouquinho lenta, mas as apostilas, elas já estão disponíveis aqui para vocês também, ó. Esses 3 links são muito importantes. Conteúdo do curso, livro didático 1, livro didático volume 2, certo? Hoje, basicamente, a gente vai usar esse primeiro link aqui, ó, que é o conteúdo do curso. Por que que a gente vai usar ele? Porque as atividades que são aqui, ó, a situação de aprendizagem, que é o que vocês precisam entregar para vocês receberem nessas pontuações, que no caso aqui é 40, 30 e 30, elas já estão aqui disponíveis para vocês fazerem, né? Então hoje a gente vai começar a orientar vocês com relação a essa primeira atividade aqui, ó, que é a SAP 1, né? A situação de aprendizagem 1, né? Situação problema 1. Né? Ela tem como título aqui, ó, modernizando o sistema de iluminação para a piscina do sítio. Essa é a primeira atividade, né? Então, todas as atividades, né? Todas essas 3 atividades aqui, ó, SAP 1, SAP 2, SAP 3, elas são resolvidas, né? Vão ser resolvidas, podem ser resolvidas, na verdade, usando esse conteúdo aqui, ó. Ele já está todo estruturado em cima da situação de aprendizagem.
né? Então, aqui, ó, a mesma atividade que vocês precisam resolver já está aqui no conteúdo do curso, né? Onde que está esse conteúdo? Vou mostrar aqui novamente para vocês, ó. Geralmente, quando vocês entram, a primeira página é aqui, primeiros passos, né? Aí vocês vêm aqui em conteúdo do curso, vocês vêm aqui no SCORM, isso que chama, nessa caixinha verde aqui, ó. Aí vai abrir essa parte aqui para vocês, né? Tem uma parte de abertura que a gente já comentou, né, na primeira web que nós tivemos. E aqui tem a atividade que vocês precisam desenvolver, né? Vocês vão ver que o texto que está aqui é o mesmo que está lá na folha que vocês precisam entregar, né? Que vocês precisam fazer a entrega da atividade, ó. Esse texto aqui é o mesmo que está lá na plataforma, certo? Por que que eu estou mostrando isso? Porque, deixa eu só fechar aqui as outras coisas, só um instante. Porque aqui, ó, o desafio 1, né? Alguém já tinha começado a perguntar, né? Quem que tinha perguntado a respeito do desafio 1 aí? Foi o? Foi o Wilson. Wilson. Então, Wilson, aqui, ó, desafio 1 da primeira atividade aqui, né? O que ele fala? Né? Daqui a pouco a gente faz a contextualização da atividade aqui com vocês. Ele pede assim, ó, desenhando os circuitos. O eletricista pediu para você desenhar o circuito da lâmpada ligada à rede, conectada corretamente ao voltímetro, com a indicação do valor de tensão, pois este valor será utilizado para calcular a potência e a resistência da lâmpada. Isto porque esses valores são desconhecidos. Senhor, como é que eu vou fazer essa atividade se eu não sei o que é voltímetro? Marcar aqui, ó, os termos que apareceram aqui, né? Voltímetro, eu não sei o que é. Tensão elétrica, né? Eu ainda não estou acostumado com esse nome, né? O que mais? Potência é outro termo aí que a gente precisa, né, abordar, né? Que a gente vai tentar abordar hoje ainda. Resistência elétrica, são todos conceitos elétricos, né? O que a gente geralmente conhece é o quê? Uma lâmpada ligada à rede, né? Lâmpada ligada à rede elétrica, isso aqui tá ok, né? Mas e essas outras coisas aqui, né? O que elas representam, o que elas são, né? Quem já trabalha com elétrica já tem uma noção de que é cada coisa, né? Vou colocar aqui quem já trabalha com eletricidade já tem noção, mas quem nunca viu falar de eletricidade, né? Muitos de vocês, eu acredito que estão nessa situação, vocês precisam começar do zero, né? E como que vocês vão começar do zero? Acessando aqui a plataforma, né? Então, que na introdução vai falar um pouquinho da atividade, né, que vocês precisam desenvolver. E para o desafio 1, que é aquele que eu estava mostrando lá, ó, que é o desenhando os circuitos, já tem aqui, ó, todo o conteúdo relacionado ao desafio 1. Então, aqui no desafio 1, ó, todos esses conceitos aqui, vocês precisam conhecer eles para vocês fazerem o quê? Para vocês conseguirem resolver esse primeiro desafio, certo? Então, vamos fazer ele junto, né? Vamos primeiro contextualizar a questão da situação de aprendizagem, né? Interpretar ela, e aí depois a gente faz junto aqui esse primeiro desafio, né? A ideia é que a gente chegue hoje até esse terceiro desafio, né? Vamos ver se vai dar tempo. Se não der tempo, a gente dá continuidade na segunda-feira. Tranquilo? Então, podemos começar aqui? Podemos tocar? Alguém tem alguma consideração aí a respeito das atividades? Alguém já começou a tentar fazer as atividades? Como é que vocês estão? Eu ia tentar fazer, mas eu achei melhor esperar um pouco. Ah, não, beleza. Porque aqui, ó, aqui eu consigo... Eu já fiz até o desafio 4. Você já conseguiu fazer até o 4? Só o do 5 de antes, mas o do 5 eu nem comecei. Eu tava fazendo até o 4. Quer dizer, pelo menos eu tentei, né? Ah, não, beleza. Já é um começo. Aí é bom fazer vou fazer o certeiro, não. Não, beleza. Então, bora começar aqui, então, porque tem bastante conteúdo aqui para a gente ver. Então, a primeira etapa aqui que a gente vai fazer com vocês é a questão da interpretação do texto, né? Porque aqui mostra uma situação problema para a gente. Toda situação de aprendizagem vai estar relacionada a uma situação problema, certo? Aqui no caso, vamos ver o que se trata nessa situação problema. Então, vamos ler junto aqui, ó. Primeira situação de aprendizagem, modernizando o sistema de iluminação para a piscina do sítio. Trata de um problema comum na prática cotidiana do eletricista de redes, relacionado com a conexão de instrumentos de medição.
Então, aqui vai focar nessa primeira, na desafio 1 e 2, vai focar nisso aqui, ó, nos instrumentos de medição. O que é que a gente vai medir, né? Então, a gente vai ver isso aqui, né? A gente vai tentar mostrar isso aqui para vocês hoje. Certo? Em circuitos elétricos, para diagnóstico e correção de defeitos. Então, aqui já tem o texto da situação problema. Ó, imagine que vocês, alunos do curso, né, de eletricista de redes, do Senai, foram visitar seu avô na zona rural, onde a distribuição da energia é feita em média tensão. Média tensão 13,8 kV. Só essa informação aqui para a gente, ó, ela já é muito importante. Deixa eu abrir um novo arquivo aqui. Então, aqui para a gente, ó, vou colocar essa informação aqui. Ó. Vou copiar aqui de novo, porque a partir dela, a gente vai desenvolvendo outros conceitos. Porque a interpretação da situação de aprendizagem, ela é uma das principais etapas, porque você entendendo o que você precisa fazer, fica muito mais fácil, né? Então, ó, o primeiro termo que aparece lá para a gente é esse, média tensão, né? Então, a distribuição de energia, ela é feita em média tensão, 13,8 kV, havendo na entrada do sítio um transformador, né? Senhor, o que é transformador, né? A gente que já está acostumado, né, com esses termos elétricos, para a gente é tranquilo, mas para quem nunca ouviu falar, né, é importante a gente salientar também, né? Vou colocar aqui os principais termos aqui para a gente começar a interpretar aí a situação de aprendizagem. Então, a rede aqui ela é uma rede de média tensão, 3,8 kV, passa por um transformador. O que mais? O transformador está instalado no poste, né, da rua e reduz para uma tensão de 220 volts. Então, ó, todas essas informações aqui para a gente são informações de quê? De tensão elétrica. Senhor, mas o que é tensão elétrica, né? Deixa eu só colocar aqui um símbolo. Então, tensão 220 volts. Senhor, o que é tensão elétrica? Todas essas definições de tensão elétrica, né? Média tensão ou tensão elétrica, vocês vão encontrar bem aqui, ó. Na parte de conteúdo, vocês vão aqui abrir desafio 1.1, que é o primeiro desafio lá, né? Aqui, ó, tensão elétrica. Aqui vai mostrar para a gente qual que é a definição de tensão elétrica. Então, por definição, ó, tensão elétrica é considerado que a diferença de potencial, né? Ou DDP. Como assim, professor? Aqui eles usam um tanque como exemplo, né? Já falei disso na primeira web. Professor, onde que está essa primeira web? Tá aqui, ó, na biblioteca. Vocês abrem aqui a biblioteca, ó, que eu já falei disso aqui, nessa primeira web do dia 18, certo? 18/7 já comentei sobre isso, mas vou reforçar aqui com vocês também, porque a gente precisa desse conceito. Então, tensão elétrica ou diferença de potencial é o que vai impulsionar os elétrons no circuito elétrico, né? Deixa eu pegar aqui um desenho que vai nos ajudar a entender isso. Lei de Ohm desenho. Então, esse desenho aqui, ó, copiar ele, colocar aqui. Então, a tensão elétrica é basicamente esse bonequinho aqui, ó, que está empurrando os elétrons ao decorrer dos condutores. É a força que impulsiona os elétrons no circuito elétrico, certo? E aí, daqui a pouco, a gente vai falar dessas outras grandezas elétricas também. Por quê? Porque as três grandezas, tensão, corrente e resistência, elas estão relacionadas, né? Então, elas estão relacionadas numa lei que a gente chama de lei de Ohm, né? Vou colocar aqui para vocês já, ó, lei de Ohm. A lei de Ohm, ela vai relacionar para a gente essas três grandezas elétricas. Por enquanto, a gente está falando só da tensão, né? Vou detalhar aqui mais com vocês com relação à tensão elétrica, beleza? Então, ó, voltando aqui para a situação de aprendizagem, né? Fechar isso aqui também, que isso aqui era de outro web. Então, aqui, ó.
Eu só abrir a apostila também, que a apostila fica mais fácil da gente fazer. Então, ó, aqui, ó, na apostila de vocês, né, no livro-texto, vocês encontram essa definição também de tensão. Onde é que está? Vocês abrirem aqui a apostila, ó, definição de tensão. Aqui, ó, só que a apostila ela não está estruturada para vocês resolverem as atividades, entendeu? Por isso que eu optei por usar esse primeiro link aqui, ó, esse link verdinho, porque ele já está organizado com os temas que vocês precisam saber para cada etapa dos desafios, certo? Então, eu só vou explicar novamente o conceito de tensão elétrica, né, para vocês, e aí a gente vai fazer junto aí o desafio 1, beleza? Dessa primeira situação de aprendizagem aí. Porque são 3 que vocês precisam fazer, né? São 3 situações de aprendizagem. A primeira, ela tem 5 desafios, né? Então ela é bem extensa. Por isso que vocês vão precisar de um tempo maior aí para poder fazer ela. Tranquilo? Mas para fazer a resolução, vocês precisam ler e acompanhar todo esse conteúdo aqui. Senão vocês não conseguem fazer. Beleza? Então bora lá. Falar de tensão novamente, né? Então, aqui a analogia que a gente faz é um tanque de água, né? Quando a gente tem, por exemplo, 2 pontos aqui, que a gente tem água em excesso de um lado e água faltando do outro, a gente considera que tem o quê? Uma diferença de potencial, né? Então, aqui tem um potencial de água maior do que aqui, né? Como se fosse a fase e o neutro da tomada, ou como se fosse o positivo e o negativo, né? Trazendo para a eletricidade. Quando a gente abre essa válvula, quando a gente faz o quê? Quando a gente liga o circuito, o que acontece? A gente tem o equilíbrio do potencial, né? Então a gente tem a circulação, no caso aqui, de água, né? A água se movimenta. Então aqui é como se fosse o disjuntor, né, da rede elétrica, ou o interruptor que liga a lâmpada, né? Quando a gente fecha o disjuntor, né, quando a gente fecha o disjuntor, quer dizer que a gente tem um caminho para a corrente elétrica seguir. No caso aqui, a gente tem um caminho para a água fluir, certo? Então, essa é a analogia que a gente faz para conceituar tensão elétrica, né? Então, por definição, tensão elétrica é o quê? Diferença de potencial, né? Quando corpos eletrizados têm cargas diferentes, ou o mesmo tipo de carga, mas com quantidades diferentes de elétrons, acontece o quê? Diferença de potencial. Senhor, mas o que é elétron? O que é carga, né? Corpos eletrizados, onde é que está isso? Todos esses conceitos estão aqui, ó, né? Conceito de energia, estrutura da matéria, tudo isso está aqui, né? Não tem como eu abordar isso aqui de forma detalhada com vocês, porque senão não dá tempo da gente fazer a atividade, né? Fazer a atividade junto. Mas essas definições, né, caso vocês desconheçam, tá toda aqui na plataforma para vocês acompanharem. Tem os vídeos aqui, ó, para vocês verem também, certo? Então aqui a gente está como um mediador, né? Então eu vou mostrar aqui o caminho para vocês seguirem, certo? Então bora lá. Vamos voltar para a atividade, né? Que é o que a gente precisa resolver. Então, aqui na atividade, ó, a primeira etapa fala para a gente desenhar um circuito, né? Fazer aqui, ó, desenhar o circuito da lâmpada ligada à rede. Primeira etapa é essa, né? Vou até destacar aqui e sublinhar. Então, se vocês virem aqui no conteúdo e acompanhar, vai ter aqui, ó, a parte de medir tensão na prática. Como que eu meço essa tensão elétrica na prática? Vai ter um vídeo mostrando isso aqui para a gente, ó. Então, esse vídeo aqui está mostrando um dispositivo que é chamado de multímetro. No caso aqui, ele está selecionando a escala de tensão elétrica, o volt. E está conectando o voltímetro em paralelo com a lâmpada, para poder medir a tensão elétrica. Então, basicamente, o desenho que vocês precisam fazer é esse desenho aqui, certo? Só que tem algumas ressalvas. Por quê? Porque você precisa colocar a lâmpada conectada na onde? Na rede elétrica. Aqui ela está conectada no quê? Numa bateria, certo? Então, esse esquema aqui serve para você se orientar a resolver esse primeiro desafio, certo? Para fazer com vocês aqui, eu vou usar a apostila.
a apostila aqui, ela já tem para a gente um circuito que dá para poder aproveitar. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá aqui mais para frente. Então tá aqui, ó. Medindo instrumento de medição de tensão elétrica. Tá na página 61. Então vai falar aqui do voltímetro. Por que que ele chama voltímetro? Se a gente olhar aqui essas informações, ó, tensão, essa tensão aqui, ela tem quanto? 13,8 kV, né? Ela termina em volt, né? Só escrever aqui na frente aqui, ó. Volts, né? Então, tudo que tiver esse Vzinho aqui na frente, ele vai representar para a gente o quê? Tensão elétrica. Vai representar essa força que impulsiona os elétrons nos condutores, quando a gente tem um circuito elétrico, certo? Aqui a gente tem outra tensão, 220 volts. Analisando assim, quem já está mais adiantado, qual dessas duas tensões aqui vocês acham que é maior? Essa de 13,8 kV ou a tensão de 220? Pela leitura também da interpretação lá da situação de aprendizagem. De cima, né? A de cima é maior, não é? Por quê? 3,8. Tá do 3 K. Exatamente. Esse fator aqui, o K, é um fator o quê? Multiplicativo. Né? Vou colocar aqui para a gente, ó. E vai ser 13.800. Exatamente. Vocês estão alinhados aí, estão estudando. Então, aqui é vezes 1000. Então, esse valor real, né, esse K aqui representa para a gente vezes 1000. Então, como muito bem vocês disseram aí, esse valor, na prática, representa quantos volts? 13.800 volts, né? Então, aqui é um múltiplo que a gente usa, né, para poder representar as grandezas, certo? Então, 13.800 é um valor muito alto, né, que é o valor da média tensão. Por isso que ele passa por um transformador, né? Acho que todo mundo já conhece um transformador, né? Mas para quem nunca viu, mostrar aqui para vocês, ó, transformador trifásico, que é geralmente o que tem nas redes. Nos postes, né? Geralmente tem um transformador trifásico. Então aqui, ó, é o desenho de um transformador, né? Vou copiar ele e colocar lá para vocês também. Diminuir aqui um pouquinho, que está muito grande. Então aqui, ó, para a gente, o que vai acontecer? Onde é que vai entrar os 13,8, os 13,8 kV, que é os 13.800? Vai entrar aqui nas buchas que a gente chama buchas de alta, né? Então aqui, ó, vou fazer uma linha aqui, mostrar para vocês, colocar de vermelho. Então os 13.800 aqui, ó, vão passar por aqui, ó, no transformador, né? Que é a média tensão, né? Então aqui são os cabos da média tensão, certo? Então qual tensão que tem aqui, ó? É 13, deixa eu só colocar de outra cor aqui, 13,8 kV. E qual que é a função do transformador? Como o próprio nome diz, ele vai o quê? Rebaixar essa tensão de 13,8 para quanto? Para 220. Por quê? Porque os equipamentos que a gente tem nas nossas casas, nas residências, têm essa tensão de alimentação, né? Eles são confeccionados, são produzidos para essa especificação de tensão, que é uma tensão menor, né? Então, quando for mais para frente do curso, vocês vão entender por que que a distribuição acontece numa tensão maior e depois a gente tem que rebaixar, certo? Mas de forma geral aqui para você... Oi, pode falar. E você sabe falar quantos volts vai por cada fase, no caso dos 13.000 aí? Sim, sim. No caso aqui, ó, vou colocar aqui, ó, depois que passa aqui pelas buchas de alta, vai sair aqui as buchas de baixa. Vou colocar aqui de outra cor, colocar verde. Então aqui a gente vai ter, vou colocar aqui de cor diferente, só para poder mostrar para vocês. Aqui a gente vai ter são os quatro cabos que a gente tem na baixa tensão, né? Que é o primeiro é o neutro e as outras são as fases. As fases aqui eu vou colocar, deixa eu ver, de verde. Eu vou colocar de laranja. Então aqui, ó, vou falar para vocês quais as tensões que a gente tem entre as fases aqui, então. Então, depois que entra aqui no transformador, né? Depois que esses 13,8K entram aqui no transformador,
ele vai fazer o quê? Rebaixar a tensão para 220. Mas onde é que vai ter 220 volts? Essa é a sua pergunta, né? Qual que é a tensão, a relação entre as tensões? Não. Sobre a baixa aí eu sei, eu sou eletricista, eu sei. Uma fase com neutro 220, uma fase com fase 240, 3 fases 380. O que eu estou perguntando é na alta mesmo, na verdade na média. Quanto vem por fase, entendeu? Ah, entendi. Beleza. Então, aqui na média, o que acontece? Todas as fases aqui, elas têm o mesmo potencial, 3.8K. O que acontece? Pode perceber que aqui na média a gente não tem neutro. Por quê? Porque a gente tem um sistema de defasamento entre essas três fases. Então, vou mostrar aqui para você o ângulo, ó, defasamento entre as fases. Então, aqui, ó, o que acontece? Lá nas três fases, a gente tem esse sistema aqui, ó. Vou pegar uma imagem melhor. Então, aqui, ó, a gente tem, na verdade, a diferença de potencial entre elas é devido ao ângulo de defasagem entre uma e outra, né? Entre uma, aqui, ó, essa imagem aqui para a gente é melhor. Deixa eu só copiar ela e colocar lá. Deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó, entre as fases, entre essas três fases aqui, ó, vai ter esse defasamento de 120 graus, né? Então, esses 13.8 aqui, eles têm diferença de potencial entre uma fase e outra, de 13.8, devido ao ângulo de defasagem entre as fases, certo? Então, é diferente aqui da baixa tensão. A forma de analisar a alta, a tensão entre as fases na alta é diferente da baixa, entendeu? Aqui na baixa a gente não tem esse defasamento angular entre as fases, certo? A gente vai ter esse defasamento angular aqui na alta. Na verdade, a gente tem aqui entre as fases, entre as três fases que tem na baixa, né? Mas entre fase e neutro aqui, por exemplo, a gente não tem, entendeu? Então, a diferença de potencial entre as fases da média tensão aqui é devido a esse defasamento angular que tem entre uma e outra, certo? Isso aqui você vê mais detalhado no curso de curso técnica e eletrotécnica, né? Em técnica eletrotécnica a gente aborda essa questão dos defasamentos de forma mais detalhada, certo? Mas aqui para a gente não vai interferir muito não, beleza? Respondi a sua Tranquilo, dúvida? obrigado aí, respondeu, tranquilo. Não, beleza. Vamos analisar aqui, ó, a parte de baixa tensão, né, dos 220 volts, né? Como a gente já tem eletricista aí, a gente vai pegar sua ajuda aí, então, para poder orientar. Aqui a gente tem a fase, vou colocar aqui a mesma cor, só para a gente analisar. Aqui tem a fase e aqui a gente tem as outras. Não, aqui é o neutro, né? Tô fazendo errado aqui. Vou pegar aqui e colocar aqui, neutro. O neutro é o potencial zero, né? O que vai retornar, vamos dizer assim, a corrente elétrica. E aqui a gente tem as três fases. Vou colocar aqui, ó. Fases. Vou colocar aqui de laranja. Então, os três cabos que saem, né? Os 4 cabos que saem do transformador são esses 4 cabos. O primeiro, que é o de cima, é sempre o neutro, que ele vai no X0, e os outros 3 são as 3 fases, né? Então, a tensão elétrica de 220 volts, ela vai estar entre quais cabos aqui? Quem é eletricista aí já sabe me orientar, pode me ajudar? 220 volts aqui a gente vai ter entre o quê? Neutro e qualquer uma das fases. Muito Você bem. 220 volts. Exatamente. Então aqui, ó, 220 volts, a gente vai ter entre o neutro e qualquer uma das fases, como muito bem disse nosso amigo aqui. Então se a gente pega um multímetro, né, e conecta aqui no neutro e nessa fase, a gente vai ter 220 volts, né? Se a gente pega um multímetro, pega um cabo e conecta no neutro e na outra fase, 220, certo? E se a gente pega, por exemplo, um multímetro e coloca entre uma fase e outra, para esse caso aqui, quanto que a gente vai ter? Entre fases aqui. Fase, pelo que eu estudei, é 240 volts. 240? Isso. No multímetro pode ler mais, mas
pelos estudos que eu Vai já dar uma vi, tensão, não? 240. Será? Ele vai dar uma tensão, não? Entre fases aqui, ó, a tensão vai ser 380 volts, Ah, né? Geralmente no sistema trifásico, vai né? dar A gente 38. tem 380, às vezes tem 440, vai depender do quê? Da Pode ser. forma com que o transformador está ligado. Se ele está ligado em estrela ou em triângulo, né? Aqui vai mostrar para a gente os tipos de ligação, né, do transformador. Então, a gente vai ter diferentes tensões, né? Aqui entre fase e neutro, a gente também pode ter outro valor de tensão, né? A gente pode ter 127 volts, né? Tem alguns lugares aqui, em São Paulo, se eu não me engano, a tensão entre fase e neutro aqui é 127, né? E aqui entre as fases já vai ser 220, né? Então a gente tem essas diferenças dependendo do local, dependendo do tipo de transformador que a gente usa. Vocês entenderam? Então, basicamente, isso aqui, ó, vai ser um dispositivo muito comum aí no dia a dia de vocês. Enquanto eletricistas de rede, vocês vão trabalhar bastante com esse dispositivo, certo? Então, na nossa situação problema, a gente já está contextualizando algo que vai ter aí no dia a dia de vocês, beleza? Então, para a nossa situação problema, a gente tem essa situação aqui. 220 entre fase e neutro e 380 entre fases. Vou colocar aqui 380 volts entre fases. Beleza? Beleza, esse caso aí eu já sabia. Eu entendi a pergunta que você tinha perguntado, a medida entre uma fase e outra, só duas fases. É depois que eu falei 240. Ah, entendi. Mas Não, confere? beleza. Confere, confere. É porque tem um valor de pico, né? Tem um valor de pico aqui dos 220. Esse 220 é o valor médio. E o 240 é o valor de pico que você tem, né? Porque a onda ela é oscilante. Se a gente ver aqui, ó, as ondas elas variam, né? A onda alternada, ela varia. Então, os 240 é o valor máximo. Esse 220 aqui, que a gente tem, é o valor médio, né? Então, você não falou errado também, não, né? Os 240 é realmente a tensão entre fase e neutro, só que é a tensão de pico, certo? É o valor máximo que ela assume aqui, ó, quando tem o semiciclo positivo ou negativo, certo? Então, bora continuar para a gente poder fazer a atividade? Contextualização, então, é essa, né? A gente vai precisar medir a tensão elétrica, né? Usar o voltímetro, né? Então, o instrumento de medida, vou colocar aqui, ó. Peguei esse desenho aqui, colocar para lá. A gente vai precisar dele mais para frente. Vou apagar esse aqui, que eu já falei disso. Daqui a pouquinho a gente fala da lei de Ohm, né? Ver se vai dar tempo de falar hoje. Se não der, a gente fala na segunda. Mas é importante a gente compreender e interpretar isso aqui, né? Então, a primeira situação aí pede para a gente desenhar o circuito da lâmpada ligado à rede elétrica. Então, a gente estava falando especificadamente da rede elétrica, né? Então, a nossa rede aqui, ó, ela vai ser alimentada com 220 volts, né? Ela é aumentada de forma monofásica. Por isso que a gente tem um sistema monofásico e trifásico. Vou escrever aqui para vocês. Por que é monofásico? Porque a gente está usando só uma fase, né? Monofásico. Só tem uma fase, né? Tem a fase e o neutro, certo? Quando a gente tem mais de uma fase, a gente pode ter um sistema bifásico ou um sistema trifásico, dependendo, né? Então, vou colocar aqui, ó, bifásico ou trifásico. Para o nosso caso aqui, vai interessar apenas o quê? Apenas um monofásico, que é os 220 volts, né? Então, lá na zona rural, lá, né, na chácara do avô, tem esse transformador, está entrando 13.8 kV e está saindo 220 volts. Essa é a informação que a gente tem, beleza? Pode ser que seja um transformador monofásico também, né? Mostrar aqui para vocês. Geralmente, na zona rural, a gente tem um transformador monofásico. Monofásico. Vou mostrar aqui o modelo e a diferença para vocês. Então, transformador monofásico, aqui para vocês verem, ó, ele passa apenas uma fase e sai a fase, no caso aqui saem duas fases e o neutro, né? Tem diferentes modelos aqui, ó. Então, dependendo do modelo, a gente tem outros transformadores também, né?
Então, pode ser que lá na zona rural ele não falou, ele não especificou, né? Se era monofásico ou trifásico. O que importa para a gente aqui é o quê? O que importa para a gente é a tensão elétrica, que é 220 volts, que é na saída do transformador. Essa é a que vai ter na rede elétrica. A rede elétrica, a gente pode representá-la como uma tomada, né? Então, vamos usar essa tomada aqui, ó, para poder representar a rede elétrica para a gente, né? Vou pegar um outro aqui. Copiar. Então, essa tomada aqui vai representar para a gente a rede elétrica. Então, nessa tomada vai ter quantos volts? Vai ter os 220 volts, beleza? Para a gente poder fazer o desenho aí do circuito. Deixa eu só aumentar aqui, só para a gente poder fazer junto aí. Então, bora lá. Com relação a esse conceito de tensão elétrica, vocês compreenderam o que é tensão elétrica? Todo mundo está ciente aí que tensão elétrica é o que vai impulsionar os elétrons no circuito? Porque depois a gente vai detalhar o conceito de corrente e o conceito de resistência também. Por isso que é importante ficar claro para vocês o que é tensão, certo? Então, tensão ela é medida em volts, né? Tudo que tiver o Vzinho aqui na frente vai representar para a gente tensão elétrica. E as outras grandezas a gente vai falar mais para frente. Mas é importante que vocês saibam que a tensão, para ter corrente, precisa ter tensão. E para ter corrente, precisa ter tensão e resistência, certo? Então, essas três grandezas aqui, ó, grandezas elétricas, elas estão estritamente relacionadas, né? Vou escrever aqui, ó, o nome delas, resistência. Aqui a gente tem a resistência elétrica. E aqui aí embaixo a gente tem a corrente. Vou colocar de verde. Aqui a gente tem a corrente. Certo? E a tensão, que é a que eu acabei de falar aí para vocês, é essa que está aqui em amarelo. Vou colocar aqui a tensão elétrica. Então, a tensão vai impulsionar os elétrons, né? Quando ela impulsiona os elétrons, a gente tem corrente, né? Só que esses elétrons vão encontrar resistência das cargas, né? Dos condutores, enfim. À medida que a gente for avançando aqui, eu vou detalhando mais isso aí com vocês. Então, bora para a atividade, né? Desafio 1. Vou colocar aqui de vermelho, de preto, fica melhor. Desafio 1. Esse desafio 1 é o da SAP 1. Então, vamos ver aqui o que ele está pedindo, ó. Deixa eu só mudar aqui a formatação. Então, ele vai pedir desenhar o circuito da lâmpada ligada à rede elétrica. Então, vamos fazer essa primeira parte aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui a descrição da atividade. Ctrl+Z, Ctrl+V. Estou fazendo isso aqui só para poder facilitar a nossa interpretação. Porque eu apaguei o negócio. Enfim, vamos acompanhar aqui. Aí o resultado da solução a gente coloca aqui, né? Então vamos acompanhando aqui e lá. Para a gente fazer isso aqui, ó, vocês podem acessar tanto o conteúdo que está aqui no site, né, no AVA, né? Às vezes vocês estão usando no celular. No celular, às vezes, fica mais fácil acompanhar por onde? Pela apostila, né? Pelo livro didático. Então, vou fazer aqui, ó, usando o livro didático com vocês, né? Então, a partir da página 61, vocês vão ver a descrição do instrumento de medida de tensão elétrica, que é o voltímetro. Mas por que chama voltímetro, professor? Justamente porque a grandeza elétrica que mede tensão é o volts. Essa informação aqui, ó, volts é uma grandeza elétrica. Cada uma dessas grandezas aqui, ó, tensão, resistência e corrente, tem uma unidade de medida diferente. No caso aqui, ó, o volts é a tensão, né? É uma grandeza elétrica e o volts aqui, ó, é uma unidade de medida. Então, a grandeza elétrica é tensão, né? Grandeza elétrica, tensão. E o volts, vou escrever aqui, ó, o volts, aqui de vermelho. Volts vai ser o quê?
vai ser a unidade de medida. É como se fosse o metro, o quilo, né? Então, tudo que tiver V vai representar para a gente unidade de medida. Vai representar para a gente tensão elétrica, certo? Então, colocar aqui, ó, o Vzinho na frente. Beleza? Para cada grandeza, a gente tem uma unidade diferente. Para a corrente, por exemplo, já vou resumir aqui com vocês também e adiantar. Então, a corrente, ela também é uma grandeza elétrica, né? Vou escrever aqui com vocês. São todas grandezas elétricas, né? Tensão, corrente, resistência, são todas grandezas. Então, vou copiar aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. São todas grandezas. Ctrl+V. Só que cada uma delas tem uma unidade de medida diferente. A tensão elétrica é medida em volts. A corrente, ela é medida em, vou colocar aqui de vermelho, em ampere. Certo? Isso aqui é a unidade de medida. Por isso que tem um amp aqui, ó. Esse amp quer dizer que é a unidade de medida. Então, a gente vai ter um Azinho na frente, né? Mais para frente a gente vai detalhar mais sobre isso, né? Isso aqui é só para poder já vocês se acostumarem com essas nomenclaturas, certo? E a resistência elétrica, qual que é a unidade de medida dela? Tá aqui, ó. É o ohm, tá escrito aqui no chapéu dele, né? Mas eu vou escrever aqui também. Vou colocar aqui, ó. Ohm é a unidade de medida. Unidade de medida. Tem uma letra grega que representa esse ohm, mas não tem importância, né? Porque aqui no Paint a gente não tem essa letra. Mas se vocês olharem na apostila aí de vocês, aqui também, ó, na plataforma, né, a parte de resistência, se eu não me engano é o desafio 3, resistência elétrica. Uma aqui, ferradura. isso, é uma ferradura, justamente. Valeu aí pela analogia. É tipo uma ferradurinha. Vou ver se eu acho ela aqui, só para mostrar para vocês. Aqui vai falar essa ferradurinha aqui, ó. Ômega. Valeu aí pela analogia. Então, aqui não tem no Paint essa unidade, por isso que eu não vou colocar. Certo? Vamos lá, então, responder nosso desafio, né? Porque é o que vocês estão interessados aí, como que a gente vai resolver a atividade. Então, eu vou usar aqui, ó, a apostila, porque na apostila já tem esse desenho pra gente, ó. Eu posso aproveitar esse desenho que está aqui na apostila, né, para mim poder fazer o meu desenho. Está aqui na página 64. Ó, aqui vai falar o procedimento para poder usar, né, a escala do voltímetro. Esse dispositivo aqui, ó, ele pode ser usado como voltímetro, como ohmímetro para medir resistência ou como amperímetro. Dependendo da escala que você selecionar aqui, você vai mudar o tipo de unidade de medida que você vai medir, né? Então, aqui no caso, para medir tensão, ele selecionou a escala de tensão contínua. Por quê? Porque ele vai medir a tensão aqui de uma bateria. Pode ver que a tensão, o tipo de tensão que ele vai medir aqui, ó, é da bateria, né? No caso é a tensão da lâmpada, mas a lâmpada está conectada numa bateria. Por isso que ele selecionou aqui, ó, a escala de tensão contínua. Mas no nosso caso, a gente vai precisar selecionar a escala de tensão alternada. Por quê? Porque a tensão aqui da rede, ela é do tipo alternada, certo? Então, essas diferenciações de tensão alternada, tensão contínua, a gente vai fazer mais para frente também, né? Para esse primeiro desafio aqui, não tem essa necessidade, né? Mas mais para frente a gente diferencia isso aí para vocês, beleza? Então, vou pegar esse desenho aqui, ó, pegar lá na apostila, página 64 aqui, ó. E vou só substituir essa bateria pela tomada, né? Eu posso fazer isso, né? Já aproveitar que está pronto aqui, ó. Então, basicamente, a resposta do desafio 1 é essa aqui, ó. Só que você precisa fazer as devidas adaptações, né? Porque aqui no caso, ele pede para você desenhar o circuito, pede para você desenhar o circuito da lâmpada conectada aonde? Na rede elétrica. No caso, a bateria aqui, ó, ela não está simbolizando para a gente a rede elétrica, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou apagar aqui a lâmpada, apagar a bateria, né? Porque a bateria ela tem tensão contínua, né?
Aí eu vou pegar e tirar a bateria e vou colocar o quê? A tomada. Porque a tomada é que vai representar para a gente o quê? A rede elétrica. Então, vocês podem fazer esse mesmo procedimento que eu estou fazendo aqui. Ó. Então, basicamente, o desenho que vocês precisam fazer é esse. O voltímetro conectado em paralelo com a lâmpada que está conectada na rede elétrica. Só que tem uma informação aqui que está errada. O que, que é? É o valor da tensão aqui, né? A nossa rede elétrica aqui, eu vou colocar aqui as informações. Ó. A tomada aqui representa para a gente a rede elétrica. A lâmpada, né? A lâmpada está ligada. Aqui não está usando nenhum interruptor, ela está ligada direto na rede, né? É como se tivesse uma tomada conectando diretamente a lâmpada na rede. Qual que vai ser o valor indicado aqui no voltímetro? Qual que tem que ser o valor indicado aqui no voltímetro? Equivalente à tensão elétrica em cima da lâmpada. É 1 volt que tem em cima da lâmpada? 220 volts. 220, muito bem. Então vamos pegar aqui, ó, e vamos alterar esse valor aqui também. Por quê? Porque a tensão da lâmpada é a mesma da tensão elétrica da rede. Por quê? Porque ela está conectada em paralelo com a rede. Aqui. Então, o valor que tem que aparecer aqui é 220. Por quê? Porque a lâmpada está conectada na rede elétrica que tem quanto? 220 volts, certo? Esse tipo de conexão aqui a gente chama de conexão em paralelo. Por que chama em paralelo? Justamente pela forma com que o voltímetro está conectado, né? Esse aparelho aqui, ó, chama o quê? Voltímetro, né? Como ele está selecionando a escala para medir tensão, a gente chama ele de voltímetro, porque ele vai medir a tensão elétrica na rede, né? E o voltímetro, ele é sempre conectado para medir a tensão dessa forma aqui, ó, em paralelo, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer o desafio 2, e aí eu vou mostrar a diferença do voltímetro para o amperímetro. Então, pro voltímetro, a gente sempre faz a conexão em paralelo. Qual que é a característica da conexão em paralelo? A gente sempre vai usar o quê? 2 pontos diferentes, né? A gente sempre vai colocar o dispositivo em paralelo com a carga. Pode ver que ele está do lado aqui, ó. Então, a analogia que vocês podem fazer é sempre essa aqui, ó. Paralelo é a mesma coisa que do lado, né? Do lado, compartilhando o quê? O mesmo potencial, né? Então, aqui, ó, pode ver que ele está pegando a diferença de potencial entre a fase, no caso aqui, ó, vamos falar que essa aqui é a fase. Só diminuir aqui um pouquinho. Então, ele está pegando aqui a diferença de potencial entre a fase e o quê? E o neutro, né? Então, como ele está medindo a diferença de potencial, não, ele precisa estar ligado em paralelo, né? Ele precisa ter um ponto na fase e um ponto no neutro para saber o quê? Qual que é a força que está empurrando os elétrons ao decorrer do circuito. Então, essa força que impulsiona os elétrons aqui, ó, é uma força de 220 volts, né? Essa força aqui, ó, é 220 volts, certo? E a corrente? Vamos falar da corrente agora? Todo mundo entendeu essa conexão aqui? Posso dar seguimento? Então, desafio 1, basicamente, é isso aqui, ó. A resposta é essa. Tranquilo? Então, vocês podem fazer o desenho à mão, vocês podem usar o desenho aqui da própria apostila, não tem regra, entendeu? Fiquem à vontade aí para fazerem do jeito que vocês acharem melhor. Pode fazer no caderno, tirar uma foto e colocar lá na atividade, certo? Então, vou pegar aqui, ó, e colocar isso aqui lá onde? Ctrl C, colocar só o que eu fiz, e posso vir aqui, ó, e colar aqui na atividade. Pronto, tá respondido, certo? Então, vocês podem fazer assim, beleza? Vamos falar do amperímetro agora. O amperímetro é o quê? Outro dispositivo, né? Ele vai medir qual grandeza elétrica para a gente? Por intuição aí.
Quem já é mais A experiente? Muito bem, a corrente. Onde é que eu vou achar o conteúdo para poder responder e falar sobre um perímetro? Se vocês virem aqui na plataforma, vocês vêm aqui, ó, na parte do desafio 1.2. Vocês clicam aqui em cima, vai aparecer aqui todo o conteúdo falando sobre corrente elétrica, né? Então, o que é a definição de corrente elétrica? Tá aqui, ó. Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Então, corrente é diferente de tensão, né? Vou voltar aqui com o desenho para vocês de novo, ó. Então, corrente. A corrente, por definição, é o movimento ordenado de elétrons. Mas para ter corrente, eu preciso de ter tensão elétrica. Então, a tensão empurra os elétrons e a movimentação dos elétrons, que é a corrente elétrica. Então, essa definição vai estar aqui para a gente. Vai estar mostrando isso aí, ó. Esse vídeo aqui, deixa eu ver se é um vídeo ou uma animação. Quando, aqui na apostila fica melhor de explicar isso aqui para vocês. Corrente elétrica está lá no capítulo 4. Capítulo 4 vai falar de corrente elétrica. Aqui, ó. Esse exemplo aqui é bom. Nesse circuito aqui, a gente tem uma lâmpada conectada com uma fonte de alimentação, né? No caso aqui é uma bateria, e tem um interruptor. Como não tem diferença de potencial aqui, ó, como o interruptor está aberto, como não tem tensão elétrica aqui alimentando o circuito, os elétrons estão todos o quê? Desorganizados, os elétrons dos condutores. Quando eu fecho o interruptor, o que acontece? Percebe aqui a diferença, ó. Quando eu fecho o interruptor, acontece a ordenação dos elétrons. Acontece o movimento ordenado de elétrons. Essa é a definição de corrente elétrica. Mas para mim ter esse movimento ordenado de elétrons, eu preciso necessariamente ter o quê? A diferença de potencial, que no caso é promovida aqui, ó, por essa bateria, certo? Então é isso que a gente vai mostrar lá para vocês, né? E que a gente precisa desenhar também, certo? Aqui, ó. Oi, pode falar. É isso aí que eu nunca entendi. Eu vi no primeiro vídeo que você fez, você falou sobre isso aqui. Então, a parte lá bem rápido você falou, eu nunca tinha entendido porque não explode. Na lâmpada, quando você liga, vem a fase de um lado E o e o neutro do outro? do outro. Aí ele se junta e dá como é que fala? O equilíbrio. Está lá no vídeo desse jeito assim. Se eu observei isso, aí eu parei para ouvir duas vezes só para me entender isso. É porque no caso lá não tem nenhuma carga, certo? Então, se a gente não tivesse nenhuma carga aqui, no caso a carga aqui é a lâmpada, ela tem uma resistência elétrica, certo? Então, se não tivesse isso aqui, se a gente só conectasse o positivo no negativo direto, aí a gente teria um curto-circuito. Por quê? Porque a gente não teria nada para consumir essa tensão, vamos dizer assim, entendeu? Entendi. Então, mas foi muito bem observado, né? O que é o curto-circuito? Quando a gente tem, por exemplo, um cabo conectado entre o positivo e o negativo de uma bateria, por exemplo, sem nenhuma carga conectada, né? Ou entre a fase e o neutro de uma tomada. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, um cabo elétrico, conectar direto a fase no neutro, eu vou ter o quê? Um curto-circuito. Por quê? O que é o curto-circuito? Como a resistência elétrica do cabo ela é muito pequena, o que acontece? A gente não tem a dissipação de energia de forma. Como que esse cabo vai dissipar energia? É na forma de calor, é chamado efeito Joule. Então, se a gente conecta ele direto aqui, ó, fase neutro, ele vai dissipar essa energia, como ele tem uma resistência elétrica aqui, ó, muito baixa, ele vai dissipar a energia na forma de calor, por isso que ele explode, entendeu? Então a gente tem a conversão de energia. A energia elétrica, aqui no caso, está sendo convertida em energia luminosa. No caso de um curto-circuito, o que a gente tem é conversão de energia elétrica em energia térmica, porque o cabo explode, e também em energia luminosa, porque às vezes faz um clarão, às vezes, né, explode, fica preta a tomada, enfim, certo? Mas muito bem observado aí por você, certo? Por que não vai explodir aqui no caso? Não fecha um curto? Porque tem uma carga que está consumindo essa energia, certo? Ela tem uma resistência elétrica que consegue dissipar essa energia na forma de energia luminosa. Entendeu? Entendi. Ah, beleza. Então vamos continuar aqui falando da corrente. Então,
Definição de corrente: movimento ordenado de elétrons. Quando eu não tenho diferença de potencial, os elétrons estão todos desorganizados, né? Aqui eu tenho uma carga para consumir energia. Quando eu fecho o circuito, eu já estabeleço a diferença de potencial aqui na lâmpada. Aí eu já tenho o quê? O movimento ordenado de elétrons, certo? Aqui vai falar para a gente também da a questão da carga, da grandeza que mede aqui, ó, unidade de medida que eu já comentei com vocês, é a letra A, é o ampere, né? Já resumi aqui com vocês também, ó. Corrente elétrica, a grandeza elétrica é a corrente, e o ampere é a unidade de medida, que é representado pela letra A, beleza? Vamos aqui para a medição de corrente, como que mede corrente, né? Aqui vai falar dos processos de conversão de unidade. E aqui, ó, instrumento de medida de corrente elétrica. Aqui ele vai usar o Professor, mesmo dispositivo, pode falar. é só a respeito da unidade de medida aí. Porque aí, Ah, beleza, aí a gente usa o V para tensão, o A para ampere, o ohms para poder, para resistência, né? certo. Aí já, quer dizer, o ohms não, né? Aquele símbolozinho lá, né? Sim, o... Só que aí quando a gente vai fazer aquele cálculozinho para saber, para descobrir qual é a corrente, a gente tem a potência e a Sim, tensão, entendeu? Aí sim, lá sim. a gente tem U e por que muda? O que vê de outra regra, vê de algum outro Boa país, pergunta. alguma coisa assim? Não, boa pergunta. É porque as três primeiras grandezas que a gente está vendo são essas aqui, tensão, resistência e corrente. Só que tem uma outra que a gente ainda vai ver, que é a potência elétrica. Então, a Sim. potência elétrica é uma outra grandeza. Ela é medida em watts, né? Então, a gente vai ver ela ainda, certo? Então, pode ficar tranquilo que a gente vai explorar mais sobre esse tema. Mas, para adiantar, né, a respeito dos cálculos aí, vou mostrar aqui para você na apostila onde é que tá esses triângulos aí, que a gente vai usar eles também. Provavelmente na segunda a gente já vai fazer esses cálculos aí. Tá aqui, ó, no capítulo... Essa parte aí eu já até sei, eu já entendo, já fiz um cursinho Aham, relacionado a isso aí. Mas é por causa que me falha na memória, esse professor do último curso tinha me explicado isso. A aham, questão de que por que muda a unidade de medida? Igual o I lá é identificado como... A corrente é identificado como I, e não como aham. A. Entendeu? A tensão lá é como U, e não como V. Sim, sim, sim. Eu vou te Entendeu? mostrar aqui, ó, no triângulo, na lei de Ohm aqui, só para poder ficar claro para você lembrar também. Tranquilo. Então, a relação entre as grandezas são essas aqui, ó. É o triângulo de potência. Provavelmente você já viu ele aí, né? Já falaram aí para você dele. Assim. Aqui, ó, essas três letras representam para a gente o quê? As grandezas elétricas, né? No caso aqui coincide, ó, o V tanto vale para representar a grandeza, que é a tensão elétrica, quanto para representar a unidade de medida, que é o volts, certo? Aqui no caso coincide, beleza? Uhum. O R. O R a gente sabe que é resistência. O resistência, a unidade de medida é o ohms, mas a letra que representa a grandeza é o R, entendeu? Então tem essas diferenças. Então, uma letra serve para representar a grandeza elétrica e a outra letra serve para representar a unidade de medida. Então, nesse triângulo aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui para vocês qual que é. Vou colocar aqui, ó, só um instante. Que essas letras aqui, ó, essas letras aqui representam para a gente as grandezas elétricas. Então, vou Sim. apagar aqui a potência, porque vai ter outro triângulo ali da potência. Então, aqui, por exemplo, para poder fazer as contas, o V aqui sempre vai ser representado. Às vezes vem o V, às vezes vem U, depende da literatura, né, que o pessoal fala. Mas aqui na apostila de vocês está como V, beleza? Então, esse aqui é a tensão, tensão é o V, o R é resistência. Então, as letras representam as grandezas elétricas. E o I Entendi. Então, representa a corrente, entendeu? entendi. Era essa a dúvida mesmo, porque eu queria saber se era, sei lá, se era nomenclatura de outro país.
Tipo, Ah, não. coisa assim diferente. É porque muda para poder diferenciar a unidade de medida. Então, aqui, ó, o I representa corrente, representa a grandeza elétrica corrente. Mas a unidade que mede a corrente é o ampere, entendeu? Quando a gente Entendi. começar a fazer os cálculos, eu acho que você vai entender melhor isso, beleza? Mas assim, você já tem experiência na área, você já deve conhecer. Mas assim, para o pessoal que já não tá ambientado com isso, né? Aqui, ó, em cada grandeza, eu vou colocar aqui, ó, a unidade de medida. Então, a unidade de medida de tensão é o V também, né? Se eu colocar aqui menorzinho. Então, esse aqui, ó, o V é medido em V, a tensão é medida em volts. A resistência é medida em ohms. Então, aqui, ó, tá a letra que representa a grandeza, o tipo de grandeza, né, que é a resistência, e aqui embaixo tá a unidade de medida, né? Então, eu vou medir resistência elétrica usando o ohms. Vou medir corrente elétrica, né? Vou representar a corrente elétrica como sendo I. Mas a grandeza que vai medir a corrente vai ser o ampere, vai ser o A. Beleza? Mais para frente a gente vai detalhando mais isso. Mas já para a corrente aí, ó. Vamos fazer o desafio 2 aí também, já mais para adiantar vocês. Certo? A gente não vai conseguir, infelizmente, chegar no 4, no desafio 4. Mas até o desafio 2 aí a gente consegue. Então, bora lá falar Beleza. do desafio 2. 36. Desafio 2 da SAP 1. Então, aqui, ó, vocês podem usar tanto a apostila quanto a plataforma. Lá na plataforma, tem aqui, ó, desafio 1.2, né? É porque é a SAP 1, o desafio 2. Por isso que está aqui 1.2. Vem aqui, ó, medindo corrente elétrica. Da mesma forma da tensão, vai ter um vídeo mostrando aqui, ó, como que faz para medir corrente elétrica usando esse tipo de amperímetro, certo? Então, pode ver que é diferente da medição da tensão. Aqui ele está abrindo o circuito e conectando o amperímetro. Então, a forma de medir corrente é diferente de medir a tensão, né? Então, basicamente, o circuito que vocês vão precisar desenhar é semelhante a esse aqui, certo? Se vocês estiverem usando, se orientando pela apostila, esse desenho aqui, ó, vai estar na página, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. A partir da página 82, vai falar especificadamente do amperímetro, que é o aparelho que mede corrente elétrica, né? E aqui tem o desenho que vocês vão precisar fazer. Só que da mesma forma, a gente vai ter que fazer algumas adaptações. Por quê? Aqui ele está usando a bateria novamente, né? Então, eu vou copiar aqui, colar aqui para vocês e fazer as adaptações já para vocês. Então, aqui, ó, vou usar o desenho, pegar o desenho aqui, ó. Então, vamos até comparar aqui, né? Os tipos de conexões. Então, aqui, ó, no desafio 1, a gente está ligando o voltímetro e a conexão que a gente faz é em paralelo. Então, vamos fazer aqui as mesmas adaptações para o amperímetro, né? Então, vou tirar aqui a pilha e colocar a tomada, porque a tomada é que representa o quê? A rede elétrica. Essas informações aqui vão ser todas as mesmas, ó. Vou copiar tudo aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. A gente tem que diminuir um pouquinho. Então, aqui, ó. Esse é o circuito. Pode ver que ele é diferente, ó. Esse circuito de ligação do amperímetro, usando esse modelo aqui de multímetro, amperímetro, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa abrir o circuito, né? Por quê? Porque ele precisa medir quantos elétrons que está circulando. Então, a lógica de medição, a conexão que deve ser feita aqui, ó, conexão é feita em série. Então, pode ver aqui, ó, que ele está conectado na frente da lâmpada, né? Ele não está do lado, né? Então, vou colocar aqui da mesma forma, conexão em série. A analogia que a gente pode fazer
que ele está aqui na frente ou atrás, né? Dependendo do ponto de vista, é em frente. Então, para esse modelo de amperímetro, a gente faz esse tipo de conexão em série. Pode ver aqui, ó, que está abrindo o circuito, né? A fase está entrando aqui, ó, no amperímetro, a fase sai do amperímetro e vai para a lâmpada. Por que que a lâmpada está ligada? Porque quem está fechando o circuito aqui, ó, é o próprio dispositivo, certo? Então, o dispositivo, basicamente, o amperímetro serve como um elemento do circuito, entendeu? Então, o tipo de conexão aqui, ó, é em série. Então, a analogia que você pode fazer, ó, ele fica em série com a lâmpada, ó, fica na frente, né? Em frente à lâmpada. E aqui ele fica do lado, fica em paralelo, certo? Onde é que vocês vão ver essas definições de série e paralelo para vocês entenderem melhor? Aqui, ó, na parte de conteúdo, se eu não me engano, tá aqui, ó, nesse mesmo desafio, nesse mesmo item aqui, desafio 1.2. Vai falar aqui dos tipos de circuito. Circuito em série, tem um videozinho aqui falando de circuitos em série, circuitos em paralelo, a diferença de circuito em série e circuito em paralelo, e circuito misto, que é o tipo de circuito que a gente vai ter na situação de aprendizagem. Se vocês virem aqui mais para frente, vocês vão ver que o circuito que a gente vai precisar analisar aqui, ó, é um circuito do tipo misto, certo? Então, é importante que vocês tenham essas definições aí muito bem claras, certo? Então, vamos voltar aqui para um perímetro. A rede elétrica aqui tem 220 volts, certo? O valor da corrente elétrica aqui, ó, tem como determinar o valor da corrente elétrica? Vocês acham que tem? Sim ou não? Só com essa informação de tensão elétrica que a gente tem? Só com a informação de tensão, tem como saber quanto que é a corrente? Nesse caso, acho que não dá, não. Muito bem, não tem como. Por quê? Se a gente for olhar aqui, ó, vou olhar aqui mais para cima, para ter corrente, a gente precisa de tensão e precisa de resistência. Então, a gente está faltando qual informação para a gente calcular aqui a corrente? Quanto que é a resistência elétrica da lâmpada, certo? Então, essa resistência aqui, ó, a gente precisa determinar ela para a gente saber quanto que é a corrente. Por quê? Porque a gente só vai ter corrente elétrica se tiver tensão e se tiver o quê? Resistência, certo? Então, na próxima web, na web de segunda-feira, que é segunda-feira a gente já volta normalmente, né, às 19. E aí na web de segunda que a gente vai ter mais tempo, e aí eu vou discorrer mais sobre isso com vocês. Vou fazer um exemplo com números aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. E aí a gente vai determinar esse valor de corrente elétrica aqui, certo? E vai dar seguimento aqui também nos outros desafios. Tranquilo? Com relação... Oi? É só uma dúvidazinha aqui, porque eu fiz esse jumper aí, eu fiz através daquele softwarezinho que foi disponibilizado pelo conteúdo do Sim, negócio. você veio aqui na atividade individual usando o simulador. Isso, esse simulador aí. Aí o que ele me dá, né? Ele me dá o sistema de fase lá, né? Só que eu peguei pintei uma outra fase de azul, que é a fase nêutron. E aí ele me dá um interruptor ou uma tomada, né? Aí eu utilizei um interruptor, entende? Sim, aí o que acontece? No caso, eu entraria com o multímetro, entraria a fase no interruptor, aí eu ia com uma ponta do multímetro no retorno e a outra no nêutron que sai da lâmpada, né? Exatamente, porque ele tem que ficar em série, né? O que você vai colocar ele em série tanto com o interruptor, que no caso você provavelmente colocou aqui, né? Deixa eu só mostrar aqui. Provavelmente você tem um interruptor aqui, né? Então você entra com a fase no interruptor, sai do interruptor, entra no multímetro, no amperímetro, sai do amperímetro e entra lá na lâmpada. Você precisa abrir o circuito para conectar um amperímetro também. Entendeu? Entendi. E ele precisa ficar em série com o circuito. É porque eu tava tentando colocar direto na fase, só que aí depois eu fui parar pra olhar, né? A fase tem que entrar no interruptor para depois ir no retorno, né? Exatamente.
O retorno do interruptor entra no multímetro, sai do multímetro e vai para a lâmpada. É como se fosse o retorno aqui, a continuidade do retorno, né? Entendi. Entendeu? Beleza. Então, pessoal, por hoje, né, é isso, né? Nossos desafios, o 1 e o 2, praticamente estão respondidos, né? O 1 é essa aqui, a conexão do voltímetro, e esse aqui é o 2, que é a conexão do amperímetro, né? Só que aqui a gente ainda falta determinar o valor da corrente, né? Só que ele não pede para a gente fazer isso, para determinar o valor da corrente. Mas eu vou fazer isso com vocês na próxima aula, para já ir acostumando vocês com relação a essas grandezas elétricas. Então, vou colocar aqui. Pode falar. Então, o multímetro vira resistência, no caso? Assim, a resistência dele é muito pequena. Ele tem uma resistência interna. Ele tem, sim, uma resistência interna aqui. Só que ela é muito pequena. Nesse caso, ele vira resistência no lugar... Como a gente liga a lâmpada no fase e no neutro, aí cria resistência já automaticamente na lâmpada. Sim, exatamente. Então aqui, ó, mesmo sem ter o voltímetro em série, né, mesmo sem ter um multímetro em série, a resistência só da lâmpada consegue, vamos dizer assim, suprir a questão da corrente elétrica. Nesse caso aqui, ó, a resistência do amperímetro ela é mínima, ela nem vai interferir na resistência elétrica da lâmpada, certo? Só a resistência da lâmpada é suficiente para poder ter a circulação de corrente, certo? Mas a gente precisa conectar um amperímetro em série para a gente poder fechar o circuito. Se a gente não fechar o circuito, a gente não tem corrente elétrica circulando. Entendeu? Entendi. Então, pessoal, espero que possa ter ajudado vocês aí nessas duas atividades, né? Nesses dois desafios. Na segunda, a gente vai dar continuidade, fazer o exemplo aqui com os números, né? Calcular a corrente elétrica e vai depois fazer o desafio 3 e o 4, enfim. Vou acompanhar vocês aí. Tranquilo? Espero que possa ter ajudado. Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração? Professor? Oi? E essa aula está gravada? Oi? Tá sendo gravada, sim. Vou disponibilizar para vocês aqui, ó, na biblioteca. Então, aqui, ó, na aba da biblioteca vai estar disponível ela aqui para vocês, assim que finalizar. Outra coisa que eu peço vocês também é para virem aqui, ó, e fazer o registro na lista de presença, né? Então, vocês vêm aqui e façam o autorregistro, porque a presença de vocês ela é obrigatória. Então, aqui, por exemplo, da turma, quem já registrou foi o André, Daniela, Francisco, Gustavo, Jonas, Railson, Roniel e Wilson. Então, quem ainda não fez não fez o registro, né? Fiquem aí atentos para poder fazer, porque isso aí vai ser cobrado de vocês, certo? Vocês precisam dessas presenças aqui, certo? Caso vocês não... das opções aí, professor, que teve, porque teve essas, acho que 2 aulas, no caso aí, que ficou sem, né? No caso, eu tentei participar da primeira aula da segunda-feira, né? Não teve mesmo. E na de quarta-feira eu entrei na turma, ele estava marcado para começar às 8h50, se não me engano, e fiquei até 9h10, e o professor não entrou. Depois, fiquei sabendo que ele entrou depois. E eu saí. Só que eu não me atentei a responder a lista de presença. Não, pode ficar tranquilo, porque quando você fazer a entrega da atividade, a sua presença ela é computada automaticamente, certo? Então aqui, ó, quando você vir aqui e fazer a entrega das atividades aqui, aí a sua presença ela é computada, entendeu? Não. Entendi, tranquilo. Mas de qualquer forma, na web de hoje, você faz o registro, entendeu? E das próximas também. Só dessas que ficaram para trás, que você, quando entregar as atividades, aí a gente computa elas aqui para você, automaticamente. Tá ok, então. Tá ok? Uhum. Então, pessoal, por hoje é isso, né? Eu espero que possa ter ajudado vocês de alguma forma aí. Eu vou estar disponibilizando aí para vocês a gravação da web, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, alguém mandou alguma coisa aqui no chat agora que eu estou vendo? O Roniel. Mas... Pode falar. Essa situação de aprendizagem, a gente pode mandar ela ainda? Pode. Eu estava falando dos prazos aqui com vocês. No início da web eu já falei. Então, esses prazos que estão aqui, ó, eles vão ser prorrogados. Então, aqui, ó, do dia 20, essa situação de aprendizagem 1,
ela estava prevista para ser entregue só até hoje, né? Mas a gente vai deixar vocês entregar até o dia 5, né? Todas as atividades aqui, ó, vocês vão poder entregar até o dia 5 de setembro. A gente vai atualizar esse cronograma aqui e vocês vão poder entregar até o dia 5. Só que não deixa para fazer de última hora, porque senão vocês não vão conseguir entregar, certo? Mas a gente vai prorrogar esses prazos aqui sim. E essas web aulas aí são as 19 meses, não são as 18 não, né? Sim. As webs aqui, ó, dia 8, dia 15, dia 22, dia 29, vão acontecer todas às 19 horas. Aqui a gente vai organizar esses horários aqui também. Ah, tá ok. Beleza? Ah, seja bem-vindo, viu, professor? Oh, valeu. O senhor fez muita falta pra gente aí. Não, que isso. Alguns já estavam pensando em desistir, inclusive. Não, desiste não, vai ser tranquilo. Quando vocês pegar o ritmo, quando vocês pegarem o ritmo aqui das atividades, da dinâmica do EAD, vocês vão deslanchar aí. Vocês não vão precisar de mim fazer atividade, vocês vão ver. Tá legal, muito obrigado. Abraço para vocês, boa noite, até segunda-feira. Boa noite, até segunda. Até segunda.